em uma tendência de alta? É na parte mais funda, cara. Ah, Gustavo, mas tem como identificar esses pontos? Tem como, eu vou te mostrar como que eu faço para identificar esses pontos de baixa aqui, cara, no gráfico. Em uma tendência de alta, é isso que você precisa. Você precisa comprar exatamente nesses pontos. Olha, o gráfico ele vem, ele faz um fundo, ele faz um topo e ele volta exatamente nas médias móveis, tá? Então, a região dessas médias móveis, ela é utilizada muito por traders grandes. Fala aí, cara, beleza? Seja bem-vindo aí ao meu vídeo. Meu nome é Gustavo, sou trader há 5 anos. Cara, hoje nesse vídeo eu vou te contar o porquê você não deve comprar e vender todos os dias no day trade. Se você hoje não consegue ser consistente ou você é novo nesse mercado, está querendo aprender mais, está querendo entrar para o mundo do day trade, eu tenho certeza que você precisa saber disso. No final desse vídeo eu vou te mostrar como que é a minha estratégia, os indicadores que eu utilizo e vou te provar o porquê ela funciona seguindo essa tese do movimento de mercado. E cara, se você não sabe como funciona o movimento de mercado entre os tempos gráficos, você não vai conseguir colocar uma estratégia em prática. E é por isso que a maioria das estratégias não funcionam. Se você começa a entender como o gráfico funciona e os tempos gráficos, fica muito mais fácil de colocar em prática. Bom, e para ganhar dinheiro no day trade, teoricamente é fácil. É só você acertar a direção do mercado e assim você consegue fazer a sua operação, sendo de compra ou de venda. Porém, se fosse tão fácil assim, teria muita gente milionária. Então eu vou abrir aqui o meu gráfico e vou mostrar para vocês, no tempo gráfico de 15 minutos, como teoricamente é muito fácil você ganhar dinheiro no mercado. Basta eu adicionar uma média móvel aqui no 15 minutos. Estou mostrando aqui a minha tela, o meu gráfico agora adicionado à média móvel. Teoricamente, quando o preço está acima da média móvel, a tendência é de alta, basta você comprar. Quando está abaixo da média móvel, a tendência de baixa, basta você vender. Teoricamente, isso é muito fácil. E é por isso que vendem estratégias como se fosse muito fácil de ler, de fazer essa leitura. Mas hoje nesse vídeo eu vou te mostrar o real segredo do movimento do gráfico, dos tempos gráficos. Se você não conhece os tempos gráficos, o que é fractal, como eles se quebram entre si, você não vai conseguir colocar nenhuma estratégia a favor de você. Bom, e o que é esse movimento do tempo gráfico? O tempo gráfico, que é onde nós estamos, você pode ver aí na tela, no 15 minutos, a gente tem movimentos, né, que a gente fala perna de alta. Se você não entende, eu ainda vou explicar o que é isso. Aqui em cima ele faz um topo, lá atrás ele deixa um fundo, ele vem e deixa um fundo ainda mais alto do que o anterior, depois ele deixa um topo mais alto. Esse é o movimento completo de tendência que a gente chama. Então esse daqui é um movimento de alta, onde ele deixa fundos mais altos do que os anteriores e topos ainda mais altos, ou seja, ele sobe como se fosse uma escada, é literalmente uma escada. Então ele confirma o movimento da nossa média móvel, ou seja, a nossa média móvel no 15 minutos que busca a tendência, ela está correta, ela realmente está nos avisando que é tendência de alta. Qual que é o problema do movimento do gráfico, onde a maioria das pessoas erram? Aqui eu estou no gráfico de 15 minutos e eu vou te explicar o porquê o 15 minutos é tão importante. Então não saia do vídeo, que no final eu ainda vou te explicar o porquê utilizamos o 15 minutos. Então aqui eu marquei esse movimento de alta no 15 minutos e o que acontece é que todos os day trades, pelo menos a maioria, utiliza o tempo gráfico de 5 ou de 1 minuto. O de 5 geralmente para você conseguir seguir a tendência e o de 1 minuto para poder fazer scalpers, tá? Então vamos descer aqui, ó, aqui a gente está vendo uma tendência, como ele é fácil de verificar que realmente o gráfico está em tendência de alta, fazendo topos mais altos que os anteriores, o preço está acima da nossa média. Seguindo esse gráfico, teoricamente é fácil você ganhar dinheiro. Vamos descer agora para o 1 minuto, que é o que a maioria opera. Gente, muito importante para quem está começando agora, 15 minutos para 1 minuto não significa que é outro gráfico, tá? Você não está navegando de um gráfico para outro. É o mesmo gráfico, é o mesmo dia, é a mesma hora, só que em tempos diferentes. O que muda é o tempo do candle. O candle é o que a gente chama de vela, tá? Então a vela, o tempo de duração dela é o tempo gráfico.
eu estou agora no tempo gráfico de 1 minuto, ou seja, cada vela dura 1 minuto para abrir e fechar. Mas se você está começando agora, não se preocupe, eu também vou explicar sobre isso melhor, você vai entender. Aqui nesse dia, então, do 15 minutos que eu gravei a linha, como eu expliquei, nós ainda estamos no mesmo gráfico, no mesmo dia, você pode verificar aqui essa linha azul onde eu gravei, onde eu marquei a tendência do 15 minutos. Então não esqueça que aqui no dia 14 a nossa tendência é de alta no 15 minutos. Porém, o nosso dia começa, e eu vou puxar aqui candle por candle, o nosso dia começa assim, tá, gente? Ele não tem candle nenhum, o mercado abre e ele começa a se formar. O que acontece? Hoje a tendência é de alta, lembra? A gente marcou lá o dia antes de começar, já veio do dia anterior uma tendência de alta, então teoricamente nós precisamos comprar. O que acontece? O gráfico vem e olha o que ele faz. O gráfico de 1 minuto está fazendo tendência de baixa, tá? Isso, muita gente já sabe isso daqui. Só que mesmo assim continuam usando estratégias que compram e vendem todos os dias. E é por isso que você perde dinheiro. Cara, se você colocar isso aqui em probabilidade, como se fosse 50% de ganho e 50% de perda quando você abre uma operação, você está lidando com estatísticas, não é somente o mercado, mas a gente precisa lidar com estatísticas. Colocar a probabilidade a favor da gente. Então, cara, o day trade ele não é só estratégia, não é só você aprender indicadores, entrar, comprar, vender, o horário, notícia, não é só isso, cara. A gente também está lidando com estatísticas. Se você não souber utilizar a estatística ao seu favor, você vai sempre perder, você nunca vai ficar consistente. Então, a primeira estatística aqui que a gente tem é o seguinte, o gráfico, ele consegue sim mostrar tendências para a gente. Basta você acreditar nela. Então tem um ditado que diz, se o gráfico está acima da média móvel, a tendência é de alta, eu vou comprar até que ele desça. Eu não vou ficar tentando acertar, agora o gráfico vai mudar, agora o gráfico vai cair, agora o gráfico... Não, cara, ele está acima da tendência da média, é tendência de alta, vamos ficar comprando até ele passar para baixo. Não importa se você vai estopar, se vai ganhar. No final a estatística vai estar ao seu favor. Então a primeira, de 50% de ganho ou 50% de perda, é você parar de comprar e vender todos os dias. Se a gente faz isso em um dia, tendência de alta, hoje a gente abriu o gráfico de 15 minutos, está nos dizendo que a tendência possivelmente hoje é só de alta. Se você compra e vende, você está colocando a estatística 50% de acerto e 50% de erro. Se você tira a venda e só compra, você já tirou 50% da chance de você perder. Quando você faz isso, você já está puxando uma grande parte da estatística de você ganhar para o seu lado. Isso é muito importante, eu nunca escutei ninguém falando isso no day trade. Somente corretores e é sempre interno entre eles que eles comentam. Então é o seguinte, aqui você já está utilizando ao seu favor. Agora basta a gente pegar uma estratégia que seja de 3 para 1. O que é uma estratégia de 3 para 1? Vamos supor, quando você perde 100 pontos. E quando você ganha 300 pontos. Ou seja, olha como a estatística começa a puxar mais ainda para o seu lado. Por quê? Poxa, quando eu perco uma vez só. E quando eu ganho 3 vezes. Ou seja, eu preciso perder até 3 vezes para poder ganhar uma vez só e recuperar. Isso a gente é puxar a estatística para o nosso lado. Cara, isso faz total diferença. Gustavo, mas se você está falando isso, por que não tem gente falando isso? Por que não tem gente fazendo? Tá na cara, mas não é tão simples assim, cara, de entender isso. Se você até hoje estuda e você não entendeu isso, você vê a complexidade desse assunto, tá? Então, assim, tem muito mais coisas embutidas nisso. Tem ansiedade, tem a mentalidade do trader, que não é a mentalidade de investidor. Eu sempre falo, cara, estão separando o trader de investidores. Investidor sabe o quanto pode perder no mês, quanto vai ganhar, tem a estatística a favor dele, tem outras métricas. E o trader, cara, eu vejo hoje os cursos, os gurus de YouTube ensinando pessoas a comprar e vender todo dia, usando médias móveis e indicadores. Cara, os indicadores, ele te dá uma base, mas se você não souber utilizar essa estatística que eu estou passando para você, você não vai conseguir ficar consistente, não adianta. Não adianta comprar curso de famoso, não adianta, cara. No meu começo, eu comprei muito curso de famoso
todos os gurus do YouTube que você imaginar, eu já gastei dinheiro com eles, cara. Pode ter certeza, eu tenho curso deles, eu já aprendi, já estudei muito, já passei dias e noites estudando até eu chegar em corretores presencialmente e eles me falarem isso, falar, cara, o day trade, ele é um jogo de estatística, não é compra e venda em médias móveis, em estratégia. Se você não souber o que é estatística, se você não souber utilizar a seu favor, sai desse mercado que você não vai ganhar dinheiro. E foi a partir disso que eu comecei a estudar, que eu comecei a entender como eles também ganham dinheiro, como os tesoureiros fazem dinheiro. Eles pegam dinheiro de bancos e investem e ganham dinheiro para isso, tá? Então, voltando aqui à estratégia, no gráfico, se você olhar, então o que eu estou querendo dizer aqui? Se a tendência é de alta, mesmo que o movimento seja bonito, cara, mesmo que te dê, todos os indicadores estão te falando no 1 minuto para vender, não pode vender, cara. Aquele dia é só de compra, senão você quebra a estatística e é aí que você perde. Um dia você pode ganhar, um dia sim, um dia não, mas no final da semana ou no final do mês você vai ter perdido dinheiro se você comprar e vender todos os dias. Então aqui, nesse dia de alta, o que a gente pode identificar? Quais são os principais movimentos que a gente vai querer pegar no 1 minuto agora? Sendo que a gente já sabe que o 15 minutos, o dia ele já estava em tendência de alta. O movimento que a gente quer aqui no 1 minuto, olha que lindo esse gráfico de alta, é só compra. Ou seja, todos os pontos de compra desse dia a gente vai ter comprado. Cara, entende como é simples utilizar a estatística ao seu favor e você fica olhando estratégias, indicadores que mais confundem do que identificam. Então agora aqui, cara, teoricamente, é só a gente achar o ponto de compra. Onde que é o melhor ponto de compra em uma tendência de alta? É na parte mais funda, cara. Ah, Gustavo, mas tem como identificar esses pontos? Tem como, eu vou te mostrar como que eu faço para identificar esses pontos de baixa aqui, cara, no gráfico. Em uma tendência de alta, é isso que você precisa. Você precisa comprar exatamente nesses pontos, olha. Se durante esse dia, cara, olha como é fácil identificar a tendência. Eu coloquei uma média móvel. Essa média móvel, ignoram ela agora na tela, porque essa média móvel, ela ainda é do 15 minutos, tá? Então, ignora essa média móvel. Essa média móvel é a que nos diz a tendência do gráfico. Agora que eu estou no 1 minuto, eu utilizo outros indicadores para tomar minha decisão de comprar ou vender. E é isso que eu vou te mostrar agora. E é aqui onde está o pulo do gato. É onde vai dizer se você vai ganhar dinheiro ou não. Utilizando a estatística mais os indicadores ao seu favor. Bom, cara, então, agora está aqui o nosso gatilho. Veja bem, é só você olhar o gráfico que você vai ter até assim... Você vai olhar e falar, cara, como assim? É isso? Então, assim, olhando aqui o 1 minuto, a gente faz o nosso gatilho agora, tá? Então, qual que é o nosso gatilho? Eu utilizo 2 gatilhos hoje no Day Trade, no gráfico de 1 minuto. Então, lembrando, não esqueça, 15 minutos, tempo gráfico maior, vou te explicar o porquê. Ele vai nos dar a tendência do gráfico. Gráfico de 1 minuto. Ele vai nos dar a entrada, o nosso gatilho, onde ele diz assim, olha, aqui nesse ponto possivelmente vai subir. Se não subir é porque vai virar a tendência, ele vai fazer uma tendência de baixa no 1 minuto, mas a gente vende no 1 minuto se o gráfico de 15 está comprando, a gente não vende, cara. Se o gráfico de 15, que é o maior, onde tem mais investidores, entra mais dinheiro, está subindo, a gente não vai vender no mesmo dia. Ou seja, você está tirando a estatística de 50%. Não compre e vendem no mesmo dia do gráfico do Day Trade. É isso que está fazendo você perder dinheiro. Então aqui nós temos alguns indicadores para fazer a nossa entrada. O que está mais na cara, o que é mais visível, né, onde você pode identificar, você vai ver que o gráfico ele faz um fundo, ele faz um topo e ele volta exatamente nas médias móveis, tá? Então a região dessas médias móveis ela é utilizada muito por traders grandes como suporte ou resistência. Então, se o gráfico está caindo e ele volta naquela média móvel, serve como resistência. Todo mundo quer vender ali, pelo menos os que sabem de verdade operar. Quando o gráfico está subindo e ele precisa fazer essa volta para poder, que a gente fala,
que é a retração do gráfico, ele volta exatamente na média móvel. E na média móvel é o que julgam ser um preço justo a se comprar ou a se vender. Então assim, cara, é só ligar A mais B. Se o dia hoje a gente identificou que é só compra, onde eu vou querer comprar? Onde é justo, onde o preço teoricamente está barato, nas médias móveis. Para isso, a gente tem outra técnica também para poder fazer essa entrada, para poder nos confirmar. Mas aqui, cara, já fica mais simples. Até mesmo aí o que certos gurus falam, né? Mas eles não utilizam exatamente a estatística a favor, só compra e vende. Parece que é perdido, barata tonta. Então não seja uma barata tonta, cara. Saiba o que você está fazendo. Então aqui, utilizando até mesmo o que eles utilizam, topo, fundo, né? Se você comprasse no topo e stop no fundo anterior, você vê que ainda assim você poderia sim ficar positivo, né? Seguindo esses caras, mas sempre utilizando da melhor estatística possível a seu favor. A gente tem outros indicadores também que nos ajudam a tomar a decisão. E assim, cara, hoje, se você tem perdas, né? Se você tenta operar, segue muita gente, compra curso e não consegue, cara, saiba que a culpa não é só sua, tá? Tem muita gente ensinando coisas que falta pedaços, tá? Então pegaram uma profissão que é investidor, day trade, é gente que investe, cara. Começou lá atrás no swing trade, gente comprando ação e transformaram no day trade, só que gente que nem sabe o que está fazendo, que está comprando e vendendo, achando que está fazendo corretamente, não sabe ver uma linha de tendência, não sabe tirar o zoom do gráfico para ver se o gráfico está subindo ou caindo. Então assim, quando eu comecei, eu tive esse mesmo sentimento, sabe, de não conseguir, de tentar, de estudar, de ver vídeos no YouTube, de comprar curso. E eu via todo mundo apostando ganhos, postando no YouTube, no Instagram, que ganhava, que fazia dinheiro, tá comprando carro. E eu não conseguia, sabe? Então esse começo foi muito doloroso, cara. E assim, eu gastei muito dinheiro, eu passei por boas psicologicamente, porque eu sei que fica ali, quando você ganha você fica na euforia, quando você perde já fica aquele dia meio pesado, sem querer fazer nada. Então assim, cara, eu passei por isso também, eu sei como que é essa fase de aprendizado. Se você está começando agora, já saiba disso. Eu gosto de passar o máximo de informação possível, sem ficar enchendo linguiça, sem ficar falando besteira. Então assim, cara, é importante que você saiba onde você está entrando, se você é novo ou se você já opera, tá bom? Então assim, entenda isso, que realmente tem gente que nem sabe o que está falando, o que está fazendo para você, e você vai seguir essas pessoas achando que está correto, e você vai se frustrar sim. Então assim, cara, eu tomava muito stop e eu falava, cara, o problema deve ser eu, deve ser meu psicológico, deve ser meu gerenciamento de risco, meu mindset. E na verdade, depois que eu descobri essa estratégia, essa forma de analisar o gráfico, de entender primeiramente o que é o gráfico, como ele se move, por que a gente compra, por que a gente vende, como que os corretores grandes operam durante o dia milhões e milhões de reais e fazem dinheiro. Foi aí que eu conseguia ficar consistente, consegui a minha virada de chave, de olhar para o gráfico e falar, cara, esse gráfico está subindo, hoje eu só vou abrir compra. Esse gráfico está caindo, eu só vou abrir venda. A minha estratégia tem que ser 3-1, porque eu tenho a possibilidade de ganho de perda do dia de 50%. Então eu consigo trazer essa estatística para mim. Então foi aprendendo isso que eu consegui evoluir no day trade. E cara, hoje eu vou te ensinar isso, eu vou te passar isso, como eu já vim te passando agora aqui teoricamente, como o gráfico funciona, as minhas médias móveis. Essas médias móveis, tem vídeos aqui no YouTube bem antigos meu, de 3-4 anos atrás. Se você entrar neles, você vai ver que eu já utilizava essas médias móveis. Eles já davam essas mesmas estatísticas, essas mesmas entradas, cara. Então assim, eu venho falando sempre a mesma coisa, não venho mudando o argumento, sabe? É sempre a mesma coisa. Aprenda a operar dessa forma, que é a forma correta. E assim, antes de você sair desse vídeo, eu vou te ensinar 8 tópicos que eu tenho certeza que você ainda não aprendeu em lugar nenhum dessa forma, como eu vou te passar, que é a forma que corretores profissionais fazem, é dessa forma que eles operam. Então, primeiro, eu vou te passar
como de fato funciona o gráfico, como que ele abre, como que ele fecha, por que que ele sobe, por que que ele cai, os fractais. Se você não sabe o que são os fractais, você ainda nem sabe o que é day trade, o que é gráfico, tá? Os fractais é como ele se quebra entre os tempos gráficos. Então, você aprender a ler isso, você já está 50% na frente de muito guru que vende curso e, na verdade, não consegue ter resultados. Então, isso eu vou te passar também. Eu vou te passar como você contrata as melhores plataformas, como que você entra nas melhores corretoras. Eu vou te mostrar a minha estratégia Scalper nas médias, que é essa estratégia que eu acabei de te falar, que eu te mostrei os indicadores. Eu vou te mostrar também no quinto tópico como configurar esses indicadores. Então, como você faz para poder adicionar nas telas, qual a configuração que a gente utiliza, como que a gente lê esses indicadores. Eu vou te passar também o gerenciamento de risco. Cara, o que eu acho que é muito errado, fazem de uma forma muito errada. Gerenciamento de risco, o que eu mais escuto o pessoal falando, eu tenho 100 reais para investir por dia, então eu não posso perder 100 reais. Cara, isso não é gerenciamento de risco, isso é lógica. Se você tem 100 reais, você tem que garantir a sua banca, você não pode perder. Isso é lógica, isso não é gerenciamento de risco. Eu vou te passar também mentalidade de investidor. Não confunda com mindset. Mentalidade de investidor é como os investidores trabalham, é como eles se portam durante o gráfico, como eles fazem para comprar e vender, o porquê que eles fazem isso. E quando eu te falar como um investidor de verdade ele age, você vai ver que é totalmente diferente do que os day traders. Por que então é diferente se day trade deriva de investidor, começou como investidor? É diferente porque teve essa quebra, essa disruptura, sabe? Swing trade, ao longo prazo você vai crescendo o seu capital e no day trade a curto prazo você também vai crescendo e um une o outro. Cara, não tem como você ficar consistente muito tempo sem operar também swing trade, sem saber como o swing trade funciona, porque nesses dias que você não operar day trade, você vai estar olhando o swing trade também. Isso também é bom para controlar a ansiedade. Então você que fica muito ansioso olhando o gráfico, querendo entrar, você vai controlar porque você vai ter mais gráficos para analisar, você vai ter as ações, é mais legal você fazer dessa forma, porque ao longo prazo você vai ficar mais consistente, isso é com certeza. Então, cara, como esse sétimo tópico de bônus, eu vou te entregar esse tópico de como é swing trade, uma introdução ao swing trade, por que funciona, como funciona e estratégias que você vai poder utilizar a longo prazo para ganhar dinheiro e quem sabe, só vai depender de você viver disso. Viver de day trade, cara, assim, é a melhor coisa que tem. Você vai precisar de um notebook, uma internet e pronto. Qualquer lugar você vive, qualquer lugar você pode ir para qualquer lugar do mundo operar day trade da forma correta, tá? Como os corretores profissionais fazem, tá? Eu já gastei aí mais de 20 mil reais com cursos e testando estratégias, aprimorando estratégias, tá? Eu não falo perdi, eu falo que eu utilizei 20 mil reais, eu investi para poder aprender, chegar no nível de conhecimento hoje. Então, assim, eu preciso que você dê muita importância, muito valor para esse conhecimento que eu vou te passar, desde o tópico 1 até o oitavo tópico, ou sétimo tópico, onde eu vou te falar do swing trade, eu vou te passar todas as informações. Eu preciso que seja valioso isso para você. Porque qualquer curso hoje que você for ver aí de day trade, cara, os caras estão cobrando de 500 a 2.000, 2.500 reais para te ensinar estratégias farrutas, pegar indicadores, colocar na tela e te falar que aquilo dá dinheiro. Não dá dinheiro. Se você não aprender a base do day trade, a base do que é o ser um investidor, do gráfico, como ele funciona, estatísticas, isso não é investir. Você está comprando e vendendo sonhos, dando dinheiro para corretores, porque quando você perde, o corretor compra e vende e ele ganha, tá? Então assim, cara, no mínimo, todo esse conhecimento que eu estou passando para você, que eu vou te explicar tudo passo a passo, no mínimo eu deveria cobrar de 2 a 2.500 reais.
Isso é o mínimo, você já viu o conhecimento, o nível de conhecimento que você vai ter. Mas eu sei como que é a realidade do brasileiro, eu já passei por isso, de comprar curso e parcelar em 12 vezes, pagar 500, pagar R$ 1.000 em curso e entrar no curso, olhar e falar, é isso que esse cara está me ensinando, é colocar dois indicadores na tela, falar que topo e fundo, se eu comprar no topo, que é o pior lugar que tem para se comprar, é no movimento de um topo, você já perdeu todo o movimento, o resto é coisa mínima e ele já vai voltar a te estopar, é por isso que você perde. Então eu já cansei de pagar R$ 1.000 em curso para eles me ensinarem essas coisas que não valem a pena e não funcionam. Pensando nisso, cara, tudo que eu já passei, todo o conhecimento que eu já aprendi, igual eu te falei, esse conhecimento não é distribuído na internet de graça. Você não vai encontrar gente falando de como investir de verdade, de como analisar o gráfico, como ele funciona de graça. Você não vai achar isso, cara. E no mínimo aí, corretores que eu já tive contato, fala que em uma mentoria eles cobram 5 mil, 10 mil reais para poder te ensinar isso pessoalmente, tá? E eu tô de prova porque eu já vi isso acontecer. Então, cara, eu coloquei esse treinamento, tá? Que você vai aprender tudo isso 12 vezes de R$ 23. É isso mesmo, 12 vezes de R$ 23. Isso é um valor simbólico, tá? Porque eu não vou ser hipócrita e te falar que eu não gastei tempo, que eu não gastei recursos. E o meu tempo, sim, ele é muito caro, tá? Então, assim, eu gastei muito tempo para fazer tudo isso, para te ensinar. Só que eu tô cansado de ver esses gurus de internet falar merda, explicar merda, ensinar merda, vender curso de R$ 1.000, R$ 1.500, gente pegando empréstimo para poder viver e acaba quebrando, acaba gastando o que nem pode. Então assim, cara, esse valor é só para poder distribuir para a massa. Quanto mais pessoas souber disso, melhor. Que parem de comprar esses cursos que não valem nada, que comecem a ser consistentes no day trade. Então se você conhece aquele amigo, aquele colega que quer operar, que já está fazendo, está perdendo dinheiro, passa isso para ele e vê se faz sentido para ele e para você também. Tudo que eu falei nesse vídeo faz sentido para você? Essa análise do gráfico, como o gráfico funciona, os indicadores, essa mentalidade de investidor, faz sentido? Se não faz, pode comentar aqui embaixo. Se faz, também comenta, tá? Então assim, eu estou te esperando lá dentro. Eu tenho certeza que você vai crescer muito no day trade com esse conhecimento de verdade de como é investir e como é viver disso de verdade, tá? Não é balela, não é qualquer indicadorzinho que você vai colocar na tela e vou falar que você vai ficar milionário. Não, cara. Você só vai aprender a investir, alavancar os seus ganhos, crescer o seu capital e quem sabe, só depende de você viver disso aqui, tá bom? Então, eu te espero lá dentro para você ter acesso a esse conhecimento. Esse valor é irrisório. Eu tenho certeza que um final de semana você gasta muito mais do que R$ 22. Então, assim, só depende de você agora entrar nesse treinamento, ter todo esse conhecimento ao seu favor, utilizar de conhecimento para você conseguir os seus desejos, comprar o que você quer, viver disso, porque eu sei que é muito bom viver disso. Só depende de você agora, tá bom? Aqui embaixo vai ter um botão, você aperta, faz a sua inscrição, não deixa para depois, tá? Eu vou deixar algumas formas de parcelamento, caso você não consiga efetuar o pagamento na hora no Pix ou no boleto. Eu vou verificar algumas possibilidades que eu tenho de te ajudar ainda mais. Mas não deixa para depois, cara, porque eu posso encerrar esse projeto a qualquer momento, porque não é disso daqui que eu trabalho. Eu não trabalho só com isso, eu não faço só isso, então eu não dependo disso daqui, tá? Então não perca essa oportunidade, que é isso que você está tendo agora, uma oportunidade de conseguir operar de forma corretamente, como investidores fazem, tá bom? Então, um abraço e até o próximo vídeo.